Eu sou o professor Braguinha e vou compartilhar com você os segredos de como aprender exatas facilmente com o meu método fruto de décadas de experiência, fazendo a diferença na aprendizagem de milhares de alunos. Agora, você vai aprender facilmente potenciação e suas propriedades. Lembre-se que as nossas aulas devem ser assistidas até o final, pois as dicas do professor Braguinha estão em todos os momentos. Assista também às aulas de notação científica e notação científica operações, pois nelas vocês aprenderão como trabalhar com potência de base 10 para valores muito pequenos ou muito grandes e que são muito utilizados na física, na química e nas ciências em geral. Potenciação. Potenciação é a forma de abreviar a multiplicação de uma sequência de fatores iguais. Na definição matemática podemos ver: seja A um número real e N um número natural, a potência de base A e expoente N é o número A elevado a N, tal que, então, A elevado a N será igual a vezes A vezes A até N fatores. Então, o expoente, o número que fica em cima, determina a quantidade de fatores iguais à base. Exemplo: 2 elevado à quinta. Então, a base 2, só que o expoente 5 significa que o 2 terá que aparecer como 5 vezes ele. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar igual a 32. Dicas do professor Braguinha. 3 elevado à segunda potência ou 3 ao quadrado vai ser igual a 9. Então, o resultado 9 é o que nós chamamos de potência. Já o 2 aqui é o expoente e o 3 é a base. Então, não confundir. Potência seria o resultado total disso aqui. O expoente é o de cima e a base aqui é o de baixo, ok? Casos especiais. A elevado a zero é igual a 1. Vamos dar um exemplo. 4.182 elevado a zero é igual a 1, desde que o A seja diferente de zero, ou seja, eu não posso fazer 0 elevado a zero, ok? Vamos lá. A elevado a 1 é o próprio A. Exemplo: 864 elevado a 1 é 864. 1 elevado a n é igual a 1. Exemplo: 1 elevado a 97 é igual a 1. 0 elevado a n é igual a 0. Exemplo: 0 elevado a 35 é igual a 0, desde que o n seja diferente de 0. Ok? Observe esse caso interessante. A sobre B é uma fração elevado a um expoente. Você pode simplesmente fazer numerador e denominador elevado a n. Neste caso, A elevado a n e B elevado a n. Vamos dar um exemplo.
7 quintos ao quadrado. 7 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Lógico que aí você vai resolver, né? 7 ao quadrado, aí 7 vezes 7, 49. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Importante, só podemos usar esta propriedade de separar aqui para os dois se o A for um número pertencente ao conjunto dos números inteiros, o A for inteiro, o B, que é o de baixo, for inteiro, mas for diferente de zero, não pode ser zero, não pode ser nulo, e o N tem que ser também um número natural diferente de zero. Muito importante esse caso. A elevado a menos n, ou seja, elevado a um expoente negativo. O que nós vamos fazer? Nós vamos inverter. Aqui é A sobre 1. Nós vamos colocar 1 sobre A. Invertendo, o expoente vai ficar positivo, vai mudar o sinal. Que neste caso, 1 elevado a n, de acordo com essa propriedade aqui, nós podemos fazer 1 elevado a n, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1, e o A elevado a n, ok? Um exemplo, 2 elevado a menos 3, podemos fazer 1 sobre o 2 elevado a 3, ou seja, ele vai ficar agora positivo. Claro que depois você vai resolver. 1 e 2 a terceira, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Desde que o A seja pertencente aos reais e não nulo, ou seja, não pode ser zero, e o N pertence aos números naturais. Ok? Olha este caso também. 2 quintos elevado a menos 3. O que nós vamos fazer? Inverter. O 5 fica em cima e o 2 fica embaixo. E aí você resolve normalmente. 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5, 125. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Uma potência onde o expoente é fracionário, uma fração. O que nós podemos fazer neste caso? Simples, nós vamos transformar aqui em uma raiz. E muito simples. Só é você pensar que este n aqui, que é o denominador, vai ficar como índice, vem para aqui. Então, o n sai para cá e o a e o m continuam dentro da raiz. Veja que ideia simples. Exemplo, 7 elevado a 4 terços. O 3 sai para o índice. Então, o 3 sai, fica aqui, ó, e dentro fica o 4 e o 7. Ó. 7 elevado a 4. Fica bem simples assim. Um outro exemplo. 8 elevado a 5 meios. Observe que o 2 vai sair. Vai ficar dentro da raiz o 8 e o 5. Só, pessoal, que 2 não precisa colocar no índice. Toda raiz quadrada já se sabe que já se considera que aqui é 2, ok? Portanto, não precisa colocar o 2. Outro caso muito especial, 10 elevado a um número positivo. É só você colocar o número 1 e olhar o n será a quantidade de zeros depois do 1. Exemplo, 10 à terceira. Você coloca o número 1 e coloca 3 zeros após. Já 10 elevado a menos n, ou seja, a um número negativo, você coloca a quantidade de zeros antes, lógico, tem que colocar uma vírgula aqui após o primeiro zero, e coloca o 1 no final. É o contrário desse aqui. Vamos a um exemplo. 10 elevado a menos 3. Então, eu colocaria 0, então são 3 zeros e depois o 1. Então, expoente positivo, coloca-se 1 e os 3 zeros. Expoente negativo, os 3 zeros e depois o 1. Claro que tem que se colocar a vírgula.
Propriedades da potenciação. Nós temos aqui o produto de duas potências de mesma base. O que nós vamos fazer? Repetir a base e somar os expoentes. Exemplo, 8 elevado à quinta vezes 8 elevado à quarta será igual a 8, 5 mais 4. Claro que você vai continuar, vai dar 8 elevado à nona e você pode calcular à vontade. Divisão de potências de mesma base. Observe, a divisão pode ser representada por esses dois pontos, mas também aqui por uma fração. E nós vamos fazer o quê? Vamos repetir a base e subtrair os expoentes. Se na multiplicação nós somamos, na divisão nós vamos diminuir. Então, m menos n. m menos n. Exemplo, 7 elevado a 10 dividido por 7 elevado a 6. Pode ser também em forma de fração. Nós vamos simplesmente repetir a base e subtrair 10 menos 6. E aí, lógico que você pode continuar resolvendo. Potência de potência. A elevado a m elevado a n. Nós vamos colocar a base e vamos multiplicar os expoentes. Exemplo, 2 elevado a 3, tudo isso elevado a 7. Vamos colocar o 2 e fazer 3 vezes 7. Claro que você continua 2 elevado a 21. A vezes B elevado a N, ou seja, eu tenho um produto, né, elevado a N. Então, neste caso, eu posso separá-los. A elevado a N vezes B elevado a N. Portanto, a potência de um produto é igual ao produto das suas potências. Vejamos. 8 vezes 4 elevado a 7. 8 elevado a 7 vezes 4 elevado a 7. Claro que todas essas propriedades podem ser usadas também ao contrário, voltando. Eu posso, em uma questão, 8 elevado a 7 vezes 4 elevado a 7 e pensarmos, como o expoente aqui era o mesmo, eu posso colocar aqui em forma de produto. Então, pode um dia também você necessitar qualquer uma dessas propriedades voltar. A dividido por B elevado a N. A mesma coisa, nós vamos fazer A elevado a N dividido por B elevado a N. Exemplo, 3 dividido por 2 elevado a nona. Então, 3 elevado a nona dividido por 2 elevado a nona. Dicas do professor Braguinha. Atenção! 2 elevado à terceira, nós já vimos que é 2 vezes 2 vezes 2, porque o expoente nos indica que são 3 fatores, que vai dar 8. Perfeito. Mas e se aqui fosse negativo? Ou se o expoente fosse par? Vamos ver o que acontece. 2 elevado à quarta, expoente par. Será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Normal, sem problema nenhum. Mas e se aqui for negativo? Menos 2 elevado à terceira. Aí observe que a base é negativa. Então, você tem que colocar a base 3 vezes. Então, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Como é um produto, uma multiplicação, tem que seguir aquela regra de sinais. Menos com menos dá mais, com menos, menos. E se fosse par? Também você faria a mesma coisa, ok? Só que menos com menos dá mais, com menos, menos, com menos, mais. Atenção! Olha que coisa importante. Só vai dar resultado negativo quando a base for negativa e o expoente for ímpar.
Se você observar positivo, 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 só dá uma potência negativa quando a base é negativa e o expoente é ímpar. Então, base negativa, expoente ímpar, negativo. Todos os outros casos, positivo. Cuidado! Observe esse caso. Menos 2 elevado à terceira. Esse menos não faz parte da base. É um menos por fora. Então, você não pode colocar como aqui, 3 vezes o menos. Você vai apenas repetir o menos, certo? E vai fazer ele normal. Como era ele normal? 2 ao cubo. Era 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, repete este menos, coloca o resto, faz a conta normal. Lógico que aqui vai dar menos 8. Outro exemplo. Menos 2 ao cubo. Lembre-se, o menos daqui é este aqui. Agora, como aqui é negativo, aí tudo bem, tem que colocá-lo aqui as 3 vezes. E aí menos com menos dá mais, com menos dá menos, com menos vai terminar dando mais. Ok? Ou repete o menos, faz ele aqui normal, que dá menos 8, e aí o menos com menos dá mais 8. Então, cuidado com essa historinha. Quando você vê um menos fora do parênteses, você repete ele no início, só uma vez.